Oi gente, tudo bom? Mais um teste de ruivo e na base bem enruivecida mesmo. Hoje a gente vai de Venus Crush da Miss Colorful. Laranjinha ali que o pessoal tava pedindo para fazer teste, tava pedindo comparação com o Flamingo. Então hoje a gente vai fazer o teste dele naquele fundo mais escuro, que é uma das mechas que a gente descoloriu lá no vídeo de descoloração, de mecha com coloração escura, e obviamente depois vai rolar a comparação, tá bom? Mas hoje a gente vai destrinchar como é que ele fica naquele tipo de mecha. Então, sem mais delongas, bora testar esse produtinho. E vamos lá, gente, guiar vocês durante esse teste. Essa é a mecha que a gente vai usar, bem escurinha, cobreadinha. Essa é a Venus Crush, não se assustem com a cor dela no potinho. Aqui, como sempre, a gente tem ela pura. E vamos começar aplicando desta forma. Uma mecha muito escura assim, a gente sabe que não é legal aplicar puro, mas eu gosto de ver como é que fica. Eu acho que muitas vezes ver o pior que pode acontecer dá muita segurança e a gente sabe, inclusive, o que não fazer, porque às vezes a gente precisa de um demonstrativo para isso. Essa é a nossa primeira diluição, ficou um pouco difícil de enxergar a proporção, porque o pote está meio escuro, eu só percebi isso depois que eu comecei a editar, mas foi uma proporção que ficou mais ou menos 1 de tinta para 5 de creme. O creme que eu usei nesse teste é o mesmo que eu usei no teste da Green Fairy, porque apesar de eu não ter gostado muito dele na hora de aplicar, eu achei que o resultado foi bem ok, e como eu preciso terminar aquele creme, é ele que eu tô usando. Qualquer coisa, eu dar uma passadinha no outro vídeo para vocês entenderem melhor. Aí mais uma diluição, que eu tentei deixar mais ou menos na proporção de 1:10. Essas duas primeiras diluições eu tô tentando igualar ao teste do Flamingo, já que eu quero comparar essas duas cores. É uma comparação bem pedida. A única diferença que tem desse teste para o do Flamingo é que, como no do Flamingo eu senti falta de mais uma diluição, eu coloquei nesse. Então as duas primeiras diluições estão bem próximas ao do teste da Flamingo e eu fiz mais uma que ficou a mais, e essa ficou mais ou menos na proporção de 1:20, por isso que ficou bem clarinho aí no pote, mas vocês vão ver no resultado final que foi uma excelente ideia. Eu acho que fundos que estão dessa forma precisam muitas vezes de bastante diluição do tonalizante ruivo. E tempo de pausa, já volto. E esse é o resultado do Venus Crush. E assim, gente, se tem uma cor que me surpreendeu, foi essa. Eu acho que ela é um excelente exemplo de que tem coisa que só o teste de mecha responde. E por que isso? Porque quando a gente testou ela na base bem loirinha e colocou ela do lado do Flamingo, a gente viu que no loiro ela não perde o alaranjado ficando mais amarelo. Ela mantém uma proporção de laranja avermelhado na mecha. E a expectativa que a gente tem, depois que a gente testou no loiro, é que ela siga essa lógica no ruivo. E ela não seguiu, gente. Isso foi... assim, eu não vou falar que foi surpreendente, assim, 100%, porque eu já havia visto alguns resultados, e pelos resultados que eu vi, eu só conseguia pensar: isso não fica tão vermelho quanto parece que vai ficar. Daí, tanto é que eu tava muito curiosa para esse teste, porque na mecha loira ele mostrou uma coisa, nas fotos da internet mostrava outra. Por isso mesmo que eu falei, gente, que tem hora que é só teste de mecha para ter uma certeza, porque tem coisa que surpreende, não é tão óbvio, não fica da maneira como a gente projetou. Então, é sempre importante isso. Muito difícil a gente abstrair e conseguir acertar 100%. Então vamos lá para essa mecha, como que ela ficou. Aqui, pura, ela ficou vermelha, gente. Ficou vermelha na câmera, vermelha pessoalmente. E eu acho que isso não é surpresa para ninguém, porque é um laranja avermelhado.
num fundo mais escuro, né, que já tinha um bom cobre ali. Então a gente sabe que isso é muito comum de acontecer. Mas logo na nossa primeira diluição, ele já ficou laranja. Assim, é aquele laranja avermelhado? É, mas já é nitidamente laranja. Não é aquela coisa que você fica muito em dúvida, não. É laranja. Na outra diluição também, ele foi ficando mais laranja. Aqui é aquele laranja bem óbvio mesmo. E na última diluição, que eu fiz uma a mais em relação ao que a gente fez no Flamingo, ele também ficou bem laranjinha. Ficou muito bom mesmo. Lembrando que as nossas diluições foram puro, mais ou menos 1:5 aqui, então diluiu bem. Depois a gente ficou mais ou menos no 1:10. E tem uma belinha aqui, meu Deus. Ai, gente. E a última ficou mais ou menos 1:20. Então surpreendeu muito, porque a expectativa era que ficasse vermelha essa mecha. E não ficou. Vocês vão ver, gente. O vídeo dessa quarta-feira vai ser comparação dela com outros laranjas. E vocês vão entender bem o que eu tô falando. Mas já para adiantar para vocês, eu diria que essa é uma cor que, apesar dela ficar muito fantasia na base loira, eu achei que ela deu um ruivo muito bonito. Essa é outra coisa que, inclusive, aconteceu comigo semana passada, que vieram perguntar de umas cores. No fundo, a pessoa estava cismada com uma cor específica que eu nunca testei e eu não soube dizer para ela. Eu lembro que eu cheguei a sugerir essa, mas ela achou muito fantasia. E é o seguinte, gente, a cor fantasia, ela fica fantasia se ela for passada numa base adequada para a cor. Como, por exemplo, o loiro que a gente já testou, a Venus Crush. Em bases ruivas, dificilmente uma cor vai ficar fantasia. Então, é muito difícil você ter aquele laranja neon num fundo desse, tá? Então, assim, gente, é uma cor que dá sim para vocês usarem no ruivo. E eu, inclusive, vou acrescentar isso no outro vídeo de comparação. Mas já vou falar aqui também. Tá com curiosidade, quer tentar trocar o Flamingo por essa cor? Eu acho que dá para você trocar sim, tá bom? Vai tranquila e vai render muito, porque vocês viram que ela, mesmo diluída 1:20, deu um laranjinha maravilhoso. Então, a Venus Crush, que eu tava preocupada com ela tá super aprovada, surpreendeu muito mesmo. Diria que agora essa sim é a laranja mais versátil, porque ela realmente, nesse fundo diferente, nesse fundo mais escuro, ela provou que ela é muito versátil mesmo. Então, super recomendo um laranja. Para quem tem salão também, vai servir para fantasia, vai servir para o ruivo e, que nem eu falei, vai render muito. Então é isso aí, gente. Já vou parar por aqui, até porque vai ter o vídeo de comparação que vocês vão ver muita coisa. Dá uma olhada, vai sair na quarta-feira. E como sempre, vou deixar uns closes, vou deixar uma foto de comparativo do antes e depois. Espero ter ajudado. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou. Não se esquece, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo. E enfim, essas coisinhas básicas que não custam nada monetariamente, mas ajudam muito. Então é isso aí. Tchau pra vocês.